Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. Eu estava acompanhando a última aula e percebi que vocês tiveram até um jogo hoje, né? Eu não participei, infelizmente, porque eu não estava na interação, mas eu espero que a professora Abigail me convide, hein, para a gente fazer aquela revanche. Eu acho que vocês que acompanharam as últimas aulas viram que eu perdi, né? Eu não sou boa de jogo de memória, mas espero que apareça uma próxima oportunidade para ver se eu consigo ganhar dela, né? Aproveitando, eu já começo dando bom dia a ela, que está aqui na interação. Não comecei a aula assim de propósito, sem querer, né? Foi proposital mesmo. E aí, professora Abigail? Estou aqui felicíssima, bicampeã no jogo da memória, né? Fazer o quê, né? Mas eu prometi que não ia tirar, então não vou não. Vamos dar o bom dia para Isabela, Pablo, Caio, todo mundo te dando bom dia, desejando aí uma ótima aula, que com certeza será. Maravilhosos! Ah, você deve estar se perguntando aí como essas pessoas conseguiram mandar para mim essas mensagens ao vivo, né? Você não conhece o aplicativo do Educa Recife? Não baixou ainda? Então acessa o QR Code que vai aparecer na tua telinha e já manda a tua mensagem para mim. A professora Abigail está na interação, repassando tudo o que vocês enviam, certo? Essa aula está sendo transmitida também pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. Vocês perceberam, né, que mudou um pouco o horário. A gente está aqui a partir das 9 horas. E, claro, acrescentou mais um tempinho, né? Vocês ganharam de presente mais uma aula, né? Mais tempo. Eu ainda não consegui ficar até o meio-dia, mas pelo menos um tempinho a mais a gente fica junto, né? Existe outra possibilidade de você acompanhar as aulas do Educa Recife. Vai lá no YouTube, acessa o canal Educa Recife, essas aulas ficam disponíveis para você assistir quantas vezes quiser. Não tem desculpa para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na acessibilidade, para garantir a inclusão de mais pessoas, né? Eu não escondo a minha admiração por esse trabalho maravilhoso. Raquel está aqui para fazer a interpretação de Libras, sempre um trabalho muito bom. Eu admiro e sempre digo que tenho vontade de aprender. Eles são muito capacitados, estão aqui para garantir que mais pessoas acompanhem as aulas. Vocês não têm desculpa para não ligar a TV, acessar o aplicativo ou entrar no YouTube para assistir, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre perímetro e área. Oi, professora, o que é isso? Lembram que a gente conversou sobre em grandezas e medidas, sobre medidas de comprimento? Pois bem, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre essas medidas, só que em perímetro e área. Professora, eu não entendo o que é perímetro e o que é uma área. Como é que a gente faz essas medições? Muito simples, minha gente. Vocês lembram que quando a gente fala de medida de comprimento, a gente quer medir o tamanho das pessoas, né? O tamanho das coisas. E a gente tem como unidade de medida básica o metro. Foi até aí que a gente foi em medidas de comprimento, né? Não faz muito tempo que a gente teve essa aula. Vocês que vêm assistindo acompanharam, né? Hoje a gente vai trabalhar de forma específica esses comprimentos, essas medidas, tá? A gente começa com perímetro, que é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. Vocês também já estudaram um pouco sobre figura plana. Eu vou exemplificar para vocês. Vocês já foram em alguma praça, em algum parque? Eu tenho certeza que sim. A gente de Recife tem o prazer, né, de ter várias praças e vários parques. Vocês já repararam ou já prestaram atenção no entorno desse parque? Normalmente tem umas grades, né? Vocês já pararam para pensar como é feita essa medição? A medição do terreno para que essas grades sejam colocadas? Exemplo maravilhoso de perímetro. Percebam,
a grade ela fica por fora da praça, não é isso? Isso é perímetro, é quando a gente mede o contorno de uma figura. No caso dessas grades é medido o contorno do terreno e a partir dessa medição é estabelecido, né, o tamanho para colocar as grades. Perímetro, fácil demais. E área, professora? Área é a medida da superfície de uma figura geométrica. Por exemplo, se for construído, por exemplo, uma guarita dentro dessa praça, o que é que eu vou precisar medir para conseguir construir essa guarita? Normalmente é a casinha da pessoa que fica responsável por cuidar do lugar, né? Vou dar um exemplo do Parque 13 de Maio, por exemplo. Para que sejam construídas aquelas tendinhas, né, onde as pessoas jogam dominó, para que seja construída a área dos brinquedos. Tudo isso é preciso medir a área, a parte, vamos dizer assim, de dentro do terreno. A gente não falou que perímetro é aquela parte de fora, é o contorno, a área é a parte de dentro. A gente consegue perceber exemplos de área em construção. Se eu quiser construir um pequeno quarto aqui no estúdio onde eu estou dando essa aula para você, eu preciso saber a área. Por quê, professora? Como é que eu vou construir algo dentro do meu espaço sem saber se cabe ou não? Eu preciso saber a área. Eu tenho uma área de 10 metros quadrados. Que tamanho seria um espaço menor? Vamos dizer que eu quisesse construir um espaço para a minha intérprete de Libras ficar mais guardadinha. Eu precisaria saber o total do meu espaço, a área total do meu espaço, para conseguir construir um espaço à parte. Por isso que eu disse, normalmente quando a gente fala de área, a gente fala de terrenos em construção. Porque a gente precisa, por exemplo, para construir uma casa, você precisa saber qual é a área total para depois começar a construir os cômodos. Imagina se eu tiver uma área de 10 metros quadrados para construir e queira fazer o meu quarto de 11 metros quadrados. Não tem cabimento nenhum, né? Imagina, não caberia. Por isso que a gente trabalha com a área, beleza? Medidas de comprimento, dessa vez perímetro e área. Olha, aqui eu tenho um exemplo muito simples, minha gente. Eu tenho alguns desenhos, né, umas figuras geométricas. E a pergunta é, qual é o perímetro e a área das figuras? Qual é o embasamento que a gente vai ter? Eu estou levando em consideração que cada quadradinho desse é uma unidade de medida, beleza? E cada lado do quadrado também é uma área. Uma área não, uma unidade de medida, dessa vez do perímetro. Presta atenção. Quando eu falei de perímetro, eu falei do contorno das figuras, não foi isso? E eu disse que cada lado, estou falando de perímetro, que cada lado vale uma unidade de medida. Professora, por que a senhora está colocando isso? Porque eu poderia dizer que cada lado poderia valer 2 unidades. Então, eu contaria de 2 em 2. E se valesse 3? De 3 em 3. Mas a gente vai começar bem tranquilinho, bem rapidinho, dizendo que cada lado, se eu fizer o contorno, se eu pegasse um lápis e começasse a traçar esse contorno, qual seria o perímetro dessa minha figura amarela, por exemplo? E se eu quisesse área? Área é o que eu tenho, é a parte de dentro onde a representação aqui está no nosso quadrado. E a questão está muito clara. Ela me disse que cada quadrado vale uma unidade de medida. Sendo assim, eu vou contar os quadrados e descobrir
a minha área. Se eu quiser o meu perímetro, eu vou fazendo o contorno e descobrindo a quantidade de lados, beleza? Então, na prática, é isso, ó. Passei o meu lápis aqui e vim contornando até o final, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lados. É o meu perímetro. Se eu tracejar com o meu lápis essa figura inteira, eu terei 16 palitinhos, né? 16 ladinhos, como tem escrito. E se eu quiser a minha área, é só eu contar. Eu coloquei até um xizinho aqui para vocês perceberem. Lembra que cada quadradinho vale uma unidade de medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 quadrados. Professora, ok. Mas a senhora não falou das unidades de medida. O que é que eu vou utilizar quando eu estiver falando de perímetro e área? Normalmente nas questões, estou falando de questões porque eu sei que o quinto ano faz provas externas. Então, normalmente eles colocam lá metro quadrado e se for perímetro, metro, tá certo? Perímetro normalmente é metro ou centímetro ou área, metro quadrado, centímetro quadrado. Lembrando, quando a gente fala de área, a gente sempre está ao quadrado, certo? Área ao quadrado. Perímetro, centímetro, metro. Área, centímetro quadrado, metro quadrado. Joia? Vamos continuar. Eu tenho a minha outra figura aqui, outro perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É como se eu pegasse um lápis e fosse contando os meus lados até chegar ao número 12. Eu tenho 12 palitinhos desse. Então, meu perímetro vale 12, beleza? Eu não coloquei unidade de medida, não pediu aqui. A minha base, né, a minha referência são os lados da minha figura, por isso tem um tracinho ali, certo? E quando eu falo de área, é a quantidade de quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadrados é a minha área, porque eu disse que a minha referência era aquele quadradinho ali, certo? E para fechar, né, nós temos a outra figura, mesma situação. Professor, eu já vi isso em alguma prova externa. Cai direto essa questão de perímetro e área. Mas você que é do quinto ano e que acompanha as aulas do Educa Recife não terá dificuldade. Pega o lápis e vai contando, ó, como foi feito aqui. E no final a gente achou 12. 12 lados. É o meu perímetro. E a minha área, eu só preciso contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, se eu dissesse que eu tenho como referência 1 metro para cada lado, seria meu perímetro 12 metros. E se eu dissesse que a minha referência dos meus quadrados valeria 1 metro quadrado, a minha área seria 7 metros quadrados. Presta atenção. Falei de área, falei de metro quadrado, tá? Perímetro não. Centímetro, metro. Área, centímetro quadrado, metro quadrado. Entendeu, quinto ano? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo por aí, professora? Tudo tranquilo. E o Caio disse que hoje na escola dele vai ter prova. Olha eu disse que ele vai aí. tirar notas boas, que ele está sempre assistindo às Com aulas. certeza. Estudou, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. Eu trouxe um exemplo aqui. Esse é clássico das provas externas. Quando vocês perceberem uma questão como essa, principalmente nas provas externas, lembre, eita, a professora Kedma já passou isso e cai demais. Vê como é fácil de resolver.
Arnaldo está completando o piso da área de serviço com cerâmica quadrada. Vocês sabem, né? Aquelas cerâmicas, aquelas peças da área de serviço com cerâmica quadrada. Cada pedra, olha aí, quinto ano, cada pedra mede 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados de cerâmica faltam para ele terminar? Meu Deus, professora, e agora o que é que eu vou fazer? Nada demais. Você só vai completar o desenho com o quê? Ele não me disse que esse revestimento será feito com cerâmica quadrada. A minha cerâmica está aqui. E ela está me dizendo que cada pedra mede 1 metro quadrado. Não é isso que está dizendo ali? 1 metro quadrado. Eu só vou completar a minha... Preste atenção aqui, quinto ano, observa a imagem. Deixa eu até voltar aqui. Preste atenção na imagem. Eu não posso colocar cerâmicas diferentes. Será que eu poderia colocar cerâmica redonda aqui no meu piso? Não. Ele me disse que vai ser completado com cerâmica quadrada. Então, é como se eu pegasse as cerâmicas e saísse colando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada linha eu tenho 6. Não é isso? Não já tinha uma? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Completando 6. E as minhas colunas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que eu preciso de 5 colunas de cerâmica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tranquilo até aí? 5 colunas de cerâmica. É como se eu pegasse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A questão já me dá as referências. Eu só preciso completar. Gente, isso é muito fácil. Agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para contar? A gente conversou sobre coluna. O que é que eu vou construir na vertical, certo? Mas eu também poderia completar com linhas horizontais. É como está aqui, ó. Eu poderia completar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí cada linha dessa tem 6 cerâmicas. Você que é do quinto ano já sabe, já entende que nessas questões, lembram do tabuleiro, a gente conseguiria fazer aqui tranquilamente com uma multiplicação. Colunas vezes linhas. Eu estou fazendo passo a passo. Eu tenho 5 colunas e 5 linhas. Está aqui a setinha para comprovar. O que é que eu preciso fazer, meu Deus? Linha vezes coluna, ó. Eu tenho 5 cerâmicas para completar nas linhas e 5 colunas para completar nas colunas. Não é isso? Tá aqui, ó. Faltavam 5 colunas ou 5 linhas. 5 vezes 5, 25. Professora, me ajude, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer se na hora eu esquecer? Completa o desenho. Segue como referência, quinto ano, presta atenção. Se você não conseguiu, está atrapalhado na multiplicação, não se aperreia. Pega o teu lápis na paz e completa. E você vai contar, ele não está pedindo área, não me disse que cada quadradinho vale 1 metro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 metros quadrados. É o que falta de cerâmica para Arnaldo completar o piso. Não se estressa, completa o desenho. Agora presta atenção nas referências. Se a minha referência foi um quadradinho de cerâmica, o meu desenho precisa respeitar as linhas, certo? Mas não tem problema nenhum de você tracejar e
contar, não se aperreia. Eu sei que eu estou falando da boca para fora, porque você do 5º ano já sabe que a multiplicação resolve mais rápido. 5 vezes 5, 25 metros quadrados de cerâmica. Beleza? Tranquilo até aí? Agora eu tenho numa forma mais real para a gente, como eu sempre falo, né? A matemática está presente em todos os lugares, né? A matemática está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esse exemplo da gente é muito claro porque todo mundo já assistiu em algum momento um jogo de futebol ou foi a algum estádio, não é isso? E essas linhas que ficam cortando aqui, que ficam separando a área do campo, a gente chama de perímetro. Mas preste atenção no que ele quer, ele não quer perímetro. Se ele quisesse perímetro, ele me diria assim: um campo de futebol mede 100 metros de comprimento por 45 metros de largura. Qual o perímetro? Aí eu só precisaria contar os lados. Aí seria 100 mais 45 mais 100 mais 45. Perímetro, só que ele pediu área. Normalmente, quando a gente mede áreas de retângulo, a gente faz uma multiplicação. Ó. Eu não vou contar 100 mais 45 mais 100 mais 45. Para eu fazer isso, teria que ter sido pedido perímetro. Mas ele pediu a minha área. Se ele pede a minha área, você sabe, 5º ano, que área é: eu vou multiplicar a minha base pela minha altura. Base, altura. Presta atenção. Área de retângulo, tá? Área de retângulo. 100 vezes 45, ó. 100 vezes 45. Base vezes altura. 4.500 metros quadrados. Beleza? Quadrados. Porque a gente está falando de área. Joia? Vamos continuar. Já em perímetro, como eu tinha falado para vocês, é um pouquinho mais simples, né? Eu só preciso somar os lados do meu contorno, como a gente fez no primeiro exemplo. Um campo de futebol mede 100 metros de comprimento por 45 metros de largura. Qual o perímetro do campo de futebol? O campo de futebol, quando eu estou pedindo perímetro, eu quero a medida das minhas linhas somente. Lembra? Aquelas linhas laterais, não é isso? Então, eu só preciso fazer uma adição, ó. 100 mais 45 mais 100 mais 45. O meu perímetro é de 290 metros. Metros, porque perímetro eu não tenho quadrado. Preste atenção, perímetro não tem quadrado. Área é quadrado, beleza? Perímetro, 290 metros. Beleza, 5º ano? Tranquilo? Vamos continuar. Miguel desenhou um triângulo com 3 lados iguais. Observando a medida de um dos lados do triângulo, qual é o perímetro dessa figura? Pelo amor de Deus, eu vou encerrar a aula, porque eu tenho certeza que você vai me responder aí no chat. Tá muito fácil. Ah, agora a produção não deixou eu terminar, né? Quando eu peço para ficar até meio-dia, ninguém quer deixar, pois eu vou terminar a aula, a não ser que alguém no chat me responda qual é o perímetro dessa figura. Lembrando, são 3 lados iguais e eu só quero o perímetro. Será que alguém vai responder para mim? Eu só preciso fazer uma adição. Eu só preciso somar todos os lados do meu triângulo. Qual será o resultado? Quanto valerá o meu perímetro? Será que você que está aí no chat me assistindo consegue responder? E aí? Será que se eu responder, eu vou encerrar a aula, tá bom?
eu não vou ficar aqui até o meio-dia. Hoje a produção deixou ficar até meio-dia. Ah, não deixou, eu me enganei aqui. Inclusive, vou continuar a aula. Gente, perímetro, eu só preciso fazer uma adição simples, ó. 18 mais 18 mais 18. Aqui eu já tenho a minha unidade de medida, presta atenção. Ele me disse que era centímetro, então será 18 mais 18 mais 18, que vai totalizar 54. 54 centímetros é o meu perímetro. Beleza? Tranquilo até aí? Mariana desenhou um quadrado com 16 centímetros de perímetro. Olha, perímetro. Quanto mede cada lado do quadrado? Meu Deus do céu, cada lado. Quanto? Quanto, minha gente? Olha, se eu encontrei, preste atenção que isso é importante. Quando ele me disse que Mariana desenhou o quadrado com 16 centímetros, ela me deu a quantidade total do meu quadrado. Presta atenção, isso foi uma pegadinha. Quando ela me disse 16 centímetros de perímetro, ela já me deu a quantidade total, o tamanho total do contorno. E o que é que eu precisava fazer? O meu quadrado não tem 4 lados, então eu preciso dividir os meus 16 pelos 4 lados. E no final foi, cada lado do quadrado mede 4 centímetros. Fácil demais, né? Presta atenção, porque em algumas questões ele já pode te dar o perímetro. Se a questão te dá o perímetro, é porque já é a quantidade total. Você só precisa dividir pela quantidade de lados da figura. Neste caso foi um quadrado, por isso dividido por 4, resultando em cada lado mede 4 centímetros. Beleza? Tranquilo até aí? Observem os polígonos da malha quadriculada e considerem cada quadradinho como unidade de área metro quadrado. Eu já vou respondendo aqui porque eu sei que... Eita, rapidinho. Aqui, presta atenção. Considere cada quadradinho como unidade de área. Antes de eu finalizar, rapidão. Se eu estou dizendo que cada quadradinho dessa área vale 1 metro quadrado, eu só preciso contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros quadrados. A minha figurinha azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros quadrados. A minha figurinha vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metros quadrados. Agora, para fechar, para finalizar com chave de ouro, a minha figura verde vai ser quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro em 6 metros quadrados, quinto ano? De jeito nenhum. Por quê? Porque aqui está me dizendo que a soma desses dois triângulos é um quadrado. Sendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 metros quadrados. Acontece muito. Professora, tem cabimento? Tem. Porque se eu colocar esse triângulo aqui, completa um quadrado certinho. Beleza? Aqui, né, eu não vou relembrar o que a gente já viu demais, né? Só a questão de área é o que a gente tem por fora, é o meu contorno. E dentro é, aliás, perímetro é o meu contorno. E a minha área é a área da superfície, vamos dizer, interna que eu preciso. É a minha superfície da figura. Beleza? Pessoal, eu tenho um desafio aqui. Rapidinho, que eu já mais que estourei o tempo. Calcule o perímetro e a área da sua sala de aula. Você vai fazer isso na sua sala e contar para mim lá no YouTube, beleza?
Pessoal, por hoje a aula acabou. Eu já vou agradecendo a professora Abigail Viana. Eu que agradeço. Deixa eu lhe dizer, Luan, Anne, Caio, disse para você não ir não, para você ficar aí. Eu posso ficar? Será que a produção deixa eu ficar aqui? Bom, já existe um problema, porque metade está dizendo que sim, metade está dizendo que não. Para não criar confusão com a equipe, eu vou me despedir de você agora, já te convidando para uma próxima oportunidade. Não vá embora que tem mais uma aula bem legal, beleza? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.